68 anos. Esse é o tempo aproximado que um cidadão brasileiro que receba um salário mínimo e consiga poupar todo ele demoraria para acumular R$1 milhão. Só que no mundo real, as pessoas possuem contas a pagar, como aluguel, comida e energia elétrica. Se essa pessoa conseguisse cobrir todos os seus custos de vida com esse salário e poupasse 10% dele, levariam 687 anos para essa mesma pessoa acumular esses mesmos R$1 milhão. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, onde a pessoa poupe 10% do seu salário, demorariam 277 anos para um chefe de cozinha conseguir o seu primeiro milhão, 216 anos para um professor e 114 anos para um engenheiro. Como podemos ver, para as pessoas ricas, a riqueza é medida em tempo. Se você perdesse o seu emprego amanhã, quanto tempo você sobreviveria com o dinheiro que possui guardado? Essa é a definição de riqueza. Nesse livro, você aprenderá a forma de pensar em relação ao dinheiro que ninguém nunca te ensinou. O segredo que as famílias ricas têm passado de gerações em gerações. Não ter essa informação é o motivo pelo qual muitas pessoas ficarão presas na corrida dos ratos para sempre. Nesse vídeo eu falarei sobre os tópicos mais importantes que eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Se estiverem interessados em ler esse livro, vou deixar o link para a compra na Amazon na descrição. Mas sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. Pai Rico, Pai Pobre conta a história de dois pais bem diferentes. Um que possui diversas faculdades e diplomas, enquanto o outro nunca conseguiu terminar a faculdade. Um deles deixará somente dívidas para sua família. O outro vai deixar esse mundo como um dos homens mais ricos do Havaí e passará toda a sua fortuna a seus filhos. Nesse livro, Robert Kiyosaki leva dois garotos em uma jornada onde ele ensina como criar riqueza através dos investimentos. Essa história conta a diferença entre o dinheiro é a fonte de todo o mal e a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Não posso comprar isso? E o que posso fazer para comprar isso? Estude bastante para trabalhar para uma boa empresa. Estude bastante para ter sua própria empresa. A primeira lição é: os pobres trabalham pelo dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Vamos imaginar duas pessoas diferentes. Vamos chamá-las de Mike e Charlie. Todos os dias, Mike passa horas e horas trabalhando para ganhar dinheiro. Quanto mais ele trabalha, menos ele entende o porquê ele nunca consegue alcançar a tão sonhada independência financeira. Do outro lado nós temos Charlie. Ele ganha exatamente a mesma quantia que Mike. A grande diferença é que Charlie gasta boa parte do seu tempo estudando ativos onde poderá investir seu dinheiro. Ambos recebem a mesma quantia, mas enquanto Mike trabalha incansavelmente para ganhar dinheiro, Charlie recebe dinheiro através de seus ativos. A grande lição aqui é que os ricos raramente gastam seu tempo por dinheiro. Eles geralmente investem o seu capital em ativos e vivem às custas desses ganhos. Se você quiser alcançar a tão sonhada independência financeira, você terá que antes entender a diferença entre ativos e passivos. Ativo é basicamente tudo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Vamos fazer uns simples testes e veremos se você sabe a diferença entre ambos. Dos 4 bens a seguir, quais vocês consideram ativos e quais passivos? Se você respondeu que o seu celular e carro são passivos e a empresa são ativos, você acertou. Em relação à casa, a resposta mais correta seria depende. Depende de como ela é utilizada. Deixa eu explicar melhor. O seu celular e o seu carro são passivos, pois eles tiram dinheiro do seu bolso. Todos os meses eles perdem valor, que é a depreciação, e no caso do carro, você precisa fazer a manutenção dele, trocar os pneus, pagar combustível, pagar seguro, pagar impostos e etc. Já no caso da empresa, ela é um ativo, pois você recebe dividendos em relação à participação que você tem dentro dela. Tá, mas e a casa? Tudo vai depender de como ela é utilizada. Se você mora nessa casa, então ela é um passivo,
pois regularmente você terá que pagar despesas para manter ela, como IPTU, manutenção, parcelas, seguro e etc. Todos os anos ela custa para você, logo ela é um passivo. Mas caso você alugue essa casa para outra pessoa e todos os meses você recebe por isso, então ela passa a ser um ativo. Vamos comparar como Charlie e Mike se comportam quando recebem dinheiro. Mike, movido pela vontade de consumo imediata, logo após receber o seu salário, gasta boa parte dele e boa parte de suas economias para comprar um carro novo. Merecido, né? Afinal, ele trabalha arduamente em um trabalho chato e que ele odeia. Nada melhor do que presentear a si mesmo com algo melhor. Não há nada de errado em dar a si mesmo presentes. O grande problema é que esse comportamento de consumo imediato não vai ajudar Mike a se livrar desse emprego chato ou conseguir a sua independência financeira. Na verdade, só vai fazer ele mais pobre. Isso porque agora ele vai ter um aumento em suas despesas em virtude do novo carro. Ele terá que pagar o seguro, a manutenção, a troca de pneus, o combustível, impostos, e o seu carro ainda vai perder valor graças à depreciação. Em outras palavras, ele está comprando algo que não está aumentando suas receitas e sim as suas despesas. Então ele está comprando um passivo. Mike continua nessas. No próximo contra-cheque, ele aproveita para atualizar o seu celular para um mais moderno, que tira ainda mais dinheiro do seu bolso. Mike então fica preso nesse loop onde quanto mais ele ganha, mais passivos que tiram dinheiro do seu bolso ele compra. Já o caso de Charlie é diferente. Ele sabe que para conseguir a sua liberdade financeira, ele precisará abrir mão dessa vontade de consumo imediata. Então, logo após receber o seu salário, Charlie aproveita para comprar mais ativos, que geralmente são empresas, ações, títulos de dívida ou imóveis. Esses ativos geram fluxo de caixa para Charlie, o que aumenta a quantidade de dinheiro que entra na conta dele todo mês. Em seguida, ele usa esse dinheiro recebido para comprar mais ativos que geram ainda mais renda. Charlie então fica nesse ciclo onde quanto mais ele ganha, mais ele gasta para comprar ativos. E esses ativos fazem dele cada vez mais rico. A grande diferença entre os dois é que Charlie aprendeu como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Eventualmente chegará um momento em que esses ativos pagarão não só os custos de vida de Charlie, como também pagarão a compra de passivos como carros, celulares e TVs. Mike, por outro lado, continuará tendo que trabalhar cada vez mais somente para saciar a sua vontade de consumo imediata, que torna ele cada vez mais pobre. Por isso, sempre foque boa parte dos seus rendimentos para a compra de ativos, pois esses sim aumentarão sua renda. Deixe os passivos para depois. Mais importante do que quanto você ganha é quanto você poupa. Um grande erro que as pessoas cometem é pensar que a renda alta é suficiente para tornar elas ricas. Isso é um grande engano. Vamos a um exemplo real para vocês entenderem melhor. O que Nicolas Cage, Johnny Depp e alguns dos vencedores da Mega Sena têm em comum? Todos eles quebraram porque não souberam como conter os seus gastos. Pense da seguinte forma: se o seu salário mensal fosse de R$1 milhão, você se consideraria rico? Acho que sim, né? A resposta mais ideal para essa pergunta seria depende. Tudo vai depender de quanto dessa quantia você poupa e investe. Se o seu salário é R$1 milhão ao mês, mas as suas despesas fossem de 999 mil, você ainda se consideraria um milionário? Então, é exatamente isso. Não se trata somente de quanto você ganha, mas de quanto você poupa. E isso nos leva para a próxima lição, que é o poder das corporações. Um dos maiores sanguessugas do nosso dinheiro é o governo. Nós pagamos impostos sobre o nosso salário, sobre as coisas que compramos, quando investimos e também quando morremos. Quanto mais você ganha, mais terá que pagar em impostos para o governo, a não ser que você encontre uma forma legal de evitar esses pagamentos. É aí que entra o terceiro tópico importante, o poder das corporações. Poucas pessoas sabem, mas um dos maiores segredos das pessoas ricas são que elas se escondem atrás de corporações ou empresas.
Essas empresas são uma das formas mais inteligentes e legais de evitar o pagamento de impostos. Vamos voltar ao exemplo de Mike e Charlie. Eu disse que ambos recebiam a mesma quantidade de dinheiro, um deles através do salário fixo e outro através de seus investimentos. Outra coisa que diferencia ambos é que Mike recebe o seu salário através de pessoa física, ou seja, o seu CPF, enquanto Charlie recebe através de pessoa jurídica, ou seja, através de um CNPJ ou uma empresa. Mike, por ser empregado, pagará impostos sobre o seu salário total e depois terá que sobreviver com o que restar. Se o salário dele for de 5 moedas de ouro e ele pague 2 delas de impostos, o que vai restar para ele viver são 3 moedas de ouro. Das 5 que ele receberia, 40% ficaram para o governo. Charlie, por outro lado, estrutura seus investimentos através de empresas. O que essas empresas permitem é que Charlie pague antes as suas despesas e depois pague os impostos sobre o que sobrar, se sobrar. Se o pagamento dele também for 5 moedas de ouro e ele utilizar 3 delas para investir, uma delas para comprar bens e o que restar for somente uma moeda, ele pagará impostos somente sobre essa moeda que sobrou. Isso significa que com a mesma renda, você terá bem mais dinheiro para utilizar e também pagará bem menos impostos simplesmente porque está recebendo sua renda através de empresas e não como pessoa física. E por fim, nunca pare de aprender. As grandes oportunidades vêm à mente preparada. De nada adianta uma oportunidade aparecer em sua frente se você não estiver preparado para enxergá-la. Se você realmente quer ficar rico, você deve buscar aprender um pouco de tudo e muito sobre algumas áreas específicas. No livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki cita que você deve treinar bastante o seu QI financeiro. Para isso, você deve buscar melhorar os seus conhecimentos em contabilidade, investimentos, entender os mercados financeiros e a legislação. Contabilidade é a linguagem das empresas. Logo, para entender elas, você terá que entender os números por trás delas. Investir é utilizar o dinheiro que você ganha para ganhar mais dinheiro. Entender os mercados é saber que até os mercados financeiros são movidos pela lei da oferta e demanda. Por isso temos mercados de alta, onde a demanda é maior que a oferta, e também mercados de baixa, onde a oferta é maior do que a demanda. E por fim, a legislação, que é para saber como os impostos funcionam e também como evitar o pagamento deles de forma legal. Se fizer isso, terá bem mais dinheiro para investir. Então, esses foram os 4 tópicos mais importantes que eu aprendi lendo o livro Pai Rico e Pai Pobre. Se tiverem interesse em adquirir o livro, vou deixar o link na descrição. Mas por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal, assim não perderão os próximos vídeos. Até a próxima!